Oi, minha gente, tudo bem? Vamos começar a contagem regressiva. Segunda vez que nós tentamos fazer a nossa live. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui é a autora Cristiane SS Nunes. Hoje nós temos uma live mega especial com o autor Mauro Rocha, minha gente. Mauro Rocha. Esse autor. E hoje ele tem muita coisa para contar pra gente. Muita coisa. Ai, acho que vai dar. Eu tô te vendo. Tu não tá me vendo? Eu tô te vendo, você tá me vendo? Que bom, então nós vamos ver. Seja bem-vindo, meu amigo. Como que você está? Olha, eu tô nervoso, viu? Apesar de você dizer que não, estou sim, entendeu? Eu sou uma pessoa nervosa, preocupada com essa live maravilhosa. Quero agradecer, olha só. Gente, ela falou tanta coisa aí, será que é isso tudo mesmo? Eu só tenho a agradecer, imagina. Mas eu tô nervoso sim, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu vou aproveitar que tu tá nervoso e eu vou me cobrar de todas as vezes que tu... Porque o Mauro, gente, ele é assim, ó. Ele adora te deixar numa sinuca de bico. Eu vou nos lugares, aí eu digo pra ele, Mauro, ó, eu não vou falar, tá? Ele, aham. Aí do nada ele, não, porque eu tô na Cristiane, daí eu sou tímida, tu é vereadora. Eu digo, Mauro não, minha gente, o Mauro ele é vereador. Ele conhece todo mundo. O Mauro é um ícone, junto com o JK aqui. Vocês não estão Imagina, entendendo. O imagina. negócio é verdade, é real. Brincadeiras à parte. Obrigada, meu amigo querido, por fazer parte desse projeto, por ser nosso primeiro convidado, nosso primeiro autor nacional. Me sinto honrada em recebê-lo aqui, uma pessoa como você, um autor, né, de peso, como a gente diz, nessa noite especial, onde nós vamos conhecer quem é Mauro Rocha. Hoje eu vou te botar só em cima do bico, vou me cobrar de todo mundo que tu bota lá na academia, vou colocar. Ah, Então, minha gente, eu já li sobre ele, né, minha gente? Deixei salva a live lá, mas lembrando, Mauro Rocha, esse queridão, ele é escritor, produtor cultural e apresentador. Seus livros, A Angústia dos Dragões, vai mostrando aí, Mauro. Ah, esse livro vai ter uma história, né? Essa capa aí. Mostra a capa, essa capa é incrível. Olha, gente, incrível essa capa. Sensacional. Curta poema curto. Olha que legal. também. Que incrível! Vocês viram ali atrás? Que legal! Olha que bonito! Uau! Depois eu vou explicar as capas. Exatamente! Claro que tu vai. Outro, um sorriso, uma estrela. Um sorriso. Eu tenho todos, só para dizer. Tá? Tenho todos. Invisível na. Ah, é. Como é que é isso aí? Mostra aí, continua mostrando. Isso aqui é o seguinte, olha só, presta atenção, olha os pés aqui em cima, dá para ver. Aí do outro Aham. lado, atrás, a mesma coisa, se você virar, entendeu? Viu, minha gente? Arte. Ah, Invisível na cor. Invisível na cor de teus olhos. a mesma Yeah. coisa. E aperitivo. Esse aperitivo é aquele do babado, né? Que eram pequenos, pequenininho, né? E ainda queria me convidar para fazer esse negócio junto. Eu falei, nem me chama que eu não vou saber fazer. Nem me chama. Isso é profissional. Show Ela de fala bola. isso, mas ela vai fazer, gente. Daqui a pouco vocês vão ver mini contas Cristiane SS Nunes de Mauro Rocha. Ela vai, depois ela faz. Mas sim, vai lá, começa aí, vai. Vamos Eu tô lá, vamos lá. nervoso, tô muito nervoso. Ele tá fingindo, tá? Ele não tá nervoso com coisa nenhuma. Então, já. Você sabe que ele tá fingindo. Ele é um ator. Ele é um ator. Então é isso. Esse cara incrível é o Mauro Rocha, nosso convidado, nosso autor nacional, o nosso anfitrião, quem tá dando pontapé inicial, pé direito, para dar muita sorte
para o nosso canal VCL, nos dias dos autores nacionais, os autores que estão se inscrevendo no projeto, né, Autor Nacional. Hoje nós somos poucos, mas nós ainda seremos gigantes, minha gente. Nós vamos sacudir esse país. Escreva o que eu estou dizendo. Nós vamos sacudir esse país e vão ainda perguntar quem são esses. Somos nós. É isso aí. Então, meu amigo, como eu tenho muita coisa para te perguntar, muita coisa para tu nos contar, eu já vou começar com uma pergunta assim, bem profunda. Ah, mas antes de você começar, eu só queria agradecer realmente o convite que você me fez. Brincadeiras à parte, é muito interessante essa ideia sua, esse canal, né, de trazer autores nacionais e, como você mesmo fala, nessa união que a gente precisa, a gente não está competindo com ninguém, muito pelo contrário. E agradecer a todos que entraram aí, tem uma galera aí que eu já conheço também, e quem não me conhece, ela já falou mais ou menos, e vamos lá, vamos começar. Eu acho que a galera está querendo saber aí alguma coisa da Cris, então eu vou perguntar, Cris, é o seguinte... Não, não vou perguntar nada. Hoje é você, Mauro Rocha. Por que o Mauro Rocha é um autor? E quando tu percebeu que tu é um escritor, que tu te olhou no espelho e tu disse, caraca, eu sou um escritor. Continua no estudo e não vamos escutar nada. Olha, boa pergunta, muito legal. Bom, em primeiro lugar, né, quando eu comecei a escrever, né, antes de uma historiazinha que foi muito interessante, que foi o seguinte, eu tenho um amigo que hoje ele não escreve, há muito tempo ele não escreve, eu acho que ele só escreveu um livro e não deu continuidade, que é o Edson Reis, e um excelente escritor, por sinal. E ele fez um livro junto com outro amigo dele, que nem eu fiz esse aperitivo com a Custódia Bonner, né, mais ou menos nessa linha, só que era de poemas. E pela primeira vez, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, e ele estava na minha frente me mostrando o livro. Né? Então, a primeira vez que eu estava literalmente na frente de um escritor. Né? Porque até então, a gente via escritores com assim, no Olimpo, né? A gente nunca não tinha essa conexão, muito menos Brasília. Talvez eu morasse no Rio, talvez, né, tropeçasse com o Drummond em Copacabana, porque ele sempre andava ali, mas tirando isso, assim, você não tinha, ou era escritores já realmente falecidos, né, aqueles antigos e tal, ou então quem estava realmente vivo, a gente não tinha essa conexão, não existia isso, né? Não veio dizer, quem tem a minha idade, quem sabe exatamente disso, sabe que não era, nunca foi assim. Hoje em dia não, hoje em dia é mais fácil. Então a gente não encontrava os escritores. E eu fiquei entusiasmado, eu falei, caramba, olha só, estou na frente do cara aqui, como é que ele escreveu isso, como é que isso veio, né, da mente dele, está aqui num livro e tal. E eu perguntei para ele, eu falei, cara, será que um dia eu consigo fazer isso? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, consegue, estuda, leia, de repente, se for isso mesmo, você vai conseguir, você vai descobrir se esse é o seu dom, se isso vai te levar a algum lugar. Mas, para isso, realmente, você precisa, né, fazer esse trabalho, que é de ler e de escrever também. E, diante disso, ele me passou também dois discos, né? Eu conto isso muito, já falei várias vezes, que é interessante, que foi um do Chico Buarque e um do Caetano. E na época de moleque, pela idade que eu tinha, eu achei, assim, né, hoje em dia eu gosto, entendo o Caetano, mas na época eu achei o Caetano literalmente, desculpa o termo, uma porcaria, ruim pra caramba. O cara cantava, parecia que tava aquela coisa lenta e tal. Eu não entendi nada, literalmente, do Caetano. Porém, o Chico não. Como o Chico trazia uma literatura, literalmente, assim, nas histórias, nas músicas, ele contava uma história, ele conta uma história, né? Geninho, Zeppelin é uma história, Trocando em Miúdos é outra história, né? Devolva o Neruda que você nunca leu, Procure ajuda do seu novo amor para o aluguel, blá, blá, blá. Então, assim, você vai construindo aquela história e eu me identifiquei muito com aquilo, eu me identifiquei muito com o Chico Buarque, nesse sentido dele contar a história. E eu falei, caramba, que legal, que interessante essa narrativa, né, que ele faz dentro da música. O Caetano, naquele momento, ele não me trouxe isso.
Ele me trouxe algo que eu realmente não estava entendendo nada, literalmente. E, claro, futuramente, depois eu fui entender melhor e comecei a gostar realmente de algumas músicas do Caetano. Vou ser sincero, eu não sou fãzão do Caetano, mas tem muita música interessante pra caramba dele, né? Eu sou muito mais Chico, entre outros, mas é um cara que, sim, tem que se escutar como letra. E, nesse sentido, eu sempre gostei de escutar música ouvindo realmente a letra, percebendo qual era a trajetória disso e tal. E, às vezes, descobrindo por que surgiu aquela letra, por que existiu aquilo. Só para você ter ideia, a própria questão do Zeppelin, não, do Trocando em Miúdos, quando ele fala devolva o Neruda que você nunca deu, foi exatamente de uma situação que um amigo dele, né, chegou em casa e assim, acabou separando e tudo mais, e ele tinha ganho um livro do Neruda. E a mulher meio que confiscou, né, pegou o livro dele. Quando eles separaram, ele virou e falou assim, pô, e ela ficou com o meu livro do Neruda, quer dizer, ela nunca leu e está lá e tudo mais, então o cara nunca mais viu, e é exatamente isso o que ele retrata, né? Dentro dessa separação, ele fala, devolva o Neruda que você nunca leu nessa situação. Então, assim, é interessante você ver como ele pega o cotidiano, e isso foi a minha trajetória, e de repente eu comecei a perceber claro, escrevia timidamente, raramente mostrava para os amigos, né, isso e aquilo. Mas quando eu me descobri como escritor, eu me descobri no primeiro concurso literário que eu fiz. Eu tinha 17, 18 para 19 anos, talvez, que era um concurso da Nestlé, que hoje em dia não existe mais, que seria, para hoje, o prêmio Jabuti, que a gente tem, que era o prêmio Nestlé de literatura. E era um prêmio nossa, era assim, o maior prêmio do Brasil, literalmente, e pagava muito bem, mas só que pagava por primeiro lugar apenas. Não tinha aquela distribuição, é poesia tanto, não, era um livro só e acabou. Eu lembro que tem um romance, um escritor de São Paulo que ganhou na época que eu fiz. E eu mandei um livro, sem ter livro publicado, sem nada. Eu simplesmente mandei. Né? Não tinha nenhum livro, nem nada, e mandei. E, bom, enfim, né, sabendo que quem ia ler, quer dizer, não sei se chegou a ler, mas os jurados eram o Paulinho da Viola, era o Zenir Ventura, da poesia. E tinha um outro que não era tão conhecido. Eu acho que devia ser ali do Rio mesmo, alguma coisa de São Paulo, que eles escolheram, mas era envolvido com a literatura. Não lembro se era escritor ou se era algum crítico literário. Mas eu lembro do Paulinho da Viola e do Zé Univentura. Então eu ficava sonhando, falei, caramba, será que o Paulinho da Viola vai pegar esse esboço, vai ler, porque era livro inédito, né? Então foi isso. Aí ali eu vi. Eu realmente eu era assim um escritor, eu queria sim me desenvolver nesse sentido. Se eu era bom ou não, eu já não sei, mas ali eu já estava me aventurando e me jogando sem medo de crítica, sem medo de nada, sabe? Tipo assim, vamos ver o que dá. E foi isso. Entendi. Então, isso aí foi aos 18 anos que tu falou, foi nesse concurso, né? Nesse primeiro concurso que eu realmente percebi essa questão de realmente, cara, eu sou escritor. Tá. Mas, quando que tu escreveu assim, ó? Quando que tu escreveu o teu primeiro texto? E o que foi a tua inspiração? O que que te inspirou? Que idade tu tinha? Nem que seja uma frase, assim. A primeira coisa que tu fez, tu lembra? O que que te inspirou pra tu escrever aquilo? Lembro sim, lembro sim. Depois dessa conversa que eu tive, eu comecei a escrever, entendeu? Com esse meu amigo, eu acho que 2, 3 dias depois, eu comecei a escrever. E eu lembro que eu escrevia sobre a natureza, então foi um texto bem sobre flor, sobre amor e tal, era coisa bem, assim, sabe, nesse sentido mesmo, né? Do que eu estava, porque eu realmente não sabia o que escrever, então eu comecei a escrever sobre a natureza, o meu primeiro texto exatamente foi sobre uma flor, entendeu? E tal, e tentando, né, ver o que eu escrevi ali. E tu, E eu, inclusive, tu eu tem? tenho isso aí ainda, tenho guardado. Eu tenho guardado comigo isso aí. E tu lembra de falar, hein? Não, 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 isso não. É uma coisa que eu realmente não consigo, assim, decorar, nem... Eu escrevo muito. Eu tenho um exercício de todos os dias escrever, então, realmente, essa questão de decorar, para mim, ou eu paro e decoro o negócio, então esquece, porque
Eu não consigo realmente. É uma coisa que eu admiro, quem chega e pá, declama. Mas esse com certeza não. Esse com certeza eu não vou ter ele Primeiro, decorado, também. não, mas eu tenho ele guardado. Ai, que bom, tem que postar um dia pra gente ver. E me marca lá, ó. Esse é o primeiro, vamos lá, tá? Ah, legal, legal, boa ideia, boa ideia. Mas era bem simplesinho, salvo engano, acho que assim, eu rimava flor com amor, com dor, era coisa bem, sabe, aquelas rimas rápidas e práticas, entendeu? Então, assim, bem simplista mesmo, bem legal, mas da idade, né? Então não dá para ficar assim criticando, era ruim, então não, era da idade, como tudo que a gente faz na vida, sabe? A gente tem fases. Então, assim, como escritor, não sei, no seu caso, mas, por exemplo, no meu caso, da poesia, então, assim, claro que eu leio, releio os meus poemas antigos e vejo a evolução deles. Então, eu acho legal, porque naquele momento ali, era aquilo que eu ia produzir mesmo, não tinha para onde fugir, eu não ia ser, ó, cérebro e tal, o cara que limite, o cara que. Não, eu era uma criança, eu ainda estava ali em desenvolvimento, mas queria saber qual era, entendeu? E estava lendo Cecília Meirelles, que eu adoro rima por causa dela, e estava descobrindo o Drummond, estava descobrindo a poesia, e estava tentando fazer algo. Nesse primeiro momento que eu levo esse livro para um concurso nacional, que foram 4 laudas, 60 páginas, não foi um poema, foram 60 páginas, foi um livro, entendeu? Muito disso vinha através daquilo que eu estava escrevendo desde aquela época até chegar ali. Então, com certeza, devia ter muita coisa que os caras deviam ter olhado e falado, meu Deus do céu, esse aqui está começando agora. E talvez tivesse um ou outro que olhasse e parasse, pô, caramba, isso aqui, será que foi ele mesmo que fez? Então, assim, tem muito disso, mas eu acho que a gente tem que entender que cada fase da gente e quem escreve vai estar influenciado pelo meio e pelo que você está sentindo. E aquilo ali, para mim, foi realmente muito legal, muito interessante essa construção, né? E ela é necessária. É a maturidade, né, Mauro, que acontece com a gente. Então, não adianta, é aquilo que eu digo, o ser humano, ele passa, né, ele evolui ao longo dos anos, ao longo do tempo, e conosco é a mesma coisa, né? Se for olhar o que a gente começou escrevendo e a gente escreve hoje, tem uma maturidade. É igual um médico, ele começa prunas, dali 20 anos ele já é um grande médico, né? Então, em todas as áreas das nossas vidas são assim, né? Mas cara, fiquei muito curiosa, agora eu quero ler esse negócio aí. Agora eu quero. Vai achar, vai publicar e vai me marcar. Que eu quero, agora fiquei muito curiosa. Por quê? Porque eu sempre digo, né? A questão da poesia, minha gente, é muito profunda. Nos saraus, muitos declamam e falam. Então. Aí eu fico assim, cara, eu fico viajando, eu fico igual a Nazaré fazendo cálculo ali, porque eu não sei fazer. E é tão incrível, tão intenso aquele texto. Porque uma coisa é tu criar uma novela, tu cria e tal, e se mata e tal, e vai em casa. Agora, é um pequeno texto onde cada palavra é carregada de algum sentimento. Todas as palavras têm significado. Nenhuma é em vão, nenhuma está no vácuo. Então, assim, ó, quando tu ouve, principalmente lá no sarau que eu tenho mais contato, né, com os autores, cada palavra tu já pensa assim, gente, ele sentiu isso, sentiu aquilo. É uma explosão de sentimentos. Eu, sinceramente, achei incrível. Eu digo, é tão profundo, é tão louco que não tem explicação. É muito, muito, muito legal. Mauro, quando antes de tu enviar o teu livro, né? Porque daí tu começou a escrever ao longo da vida, escreve, vai, cresce, tem todo aquele amadurecimento, aquele crescimento como autor. E aí tu teve os desafios que todos temos. Quais foram os desafios que tu não esquece? Ou qual foi o desafio que tu enfrentou? Antes de tu lançar teu primeiro livro, antes de tu bater na porta do concurso e dizer, ei, eu tô aqui. Qual foi o desafio que te fez tremer e que tu superou?
Eu acho que tremer não, sabe? Eu acho que a única coisa que eu senti, né, também como eu falo, né, de outra época, o que hoje em dia também você não tem tanto, que é a questão da aceitação. O que acontece, né? Nós, né, por mais que as pessoas falem, mas o artista em geral, ele tem um ego, né, que se ele não souber trabalhar, esse ego atrapalha muito, porque ele acaba achando que ele tem que ser estrela sempre e não é por aí. Acho que a gente consegue ser estrela em todos os lugares, com outras estrelas também, né? E quando eu comecei, né, até por falta de não ter um livro, eu tentei entrar em algumas academias de letras e não me aceitaram porque eu não tinha livro. O meio que eu estava de uma outra época aqui em Brasília, né, cultural, também não me aceitou tão facilmente, ou então ficava meio assim porque não tinha livro. Então, assim, eu particularmente conheci um escritor que já faleceu em 89, que era o Cassiano Nunes, e em Brasília ele era literalmente o papa, assim, a nata da literatura estava rodeada por ele. Então, assim, quem estava ao lado dele com certeza era. E eu tive a oportunidade de ir em 2 jantares, convidado, né, por um outro escritor, e, e conhecê-lo. E nisso as pessoas começaram a olhar para mim porque eu estava ao lado do Cassiano Nunes. Então, assim, aí sim que eles começaram, tipo, não, vamos ver qual é desse cara, mas eu não tinha livro ainda. E eu lembro que o Cassiano, ele era tão assim, que foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Foi na primeira vez que eu o conheci, eu estava de carro, na época eu tinha carro, e eu levei para a casa dele, que era na Lab 3, era perto onde a gente foi jantar, né, vários escritores junto com ele. E e ele me perguntou se eu era escritor. Eu falei para ele, eu sou escritor e tal. Pá. E ele virou para mim, né, isso na mesa, até no próprio restaurante. Ele virou para mim e falou assim: tá, você é escritor, mas não me mostre. Se você quiser me mostrar alguma coisa, me mostre um poema só, que eu vou dizer se você serve ou não para isso. Não vem me mostrar 100, 200 que eu não vou ler. Eu fiquei olhando assim, e falei, tá, só que eu não mostrei nada. Tipo, cara, beleza, sei lá, um dia eu faço isso, entendeu? E ele também não falou mais nada, levei ele para casa e tal. Aí, um ano depois, a gente teve esse mesmo, porque acho que faziam alguma homenagem, alguma coisa para ele. Como eu te falei, ele era o bambambam bam, bam da cidade, e veio para Brasília por indicação do Carlos Drummond de Andrade, trabalhou na Olimpo, trabalhou com todos os escritores que você pensar, dessa época do Drummond, entendeu? Então, assim, o cara realmente era conhecido e muito bem visto dentro do Brasil e ali no Rio de Janeiro, que era a nata que estava ali e ele estava naquele meio. Então ele veio para a UNB para ser professor de literatura por uma indicação do Drummond. Né? Nada, nada, né? É pouco, cara. Então, assim, aí eu falei, não, beleza, bacana. E nesse segundo ano, eu estava com algumas, né, minhas pastas cheias de poemas, tal, que eu levava, porque às vezes eu era convidado para sarau, e como eu não decoro, eu ia lá pegar a folha e lia. E ele me perguntou, de novo, ah, tal, você tem alguma coisa aí? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou, então, traz para a mesa, né? Porque nesse segundo momento eu fui buscá-lo em casa e levei para o restaurante lá, para o Talher Brasil. Aí, beleza, só que eu fiquei do lado dele, com a minha pasta quietinha e tal, e o papo rolando, o jantar rolando e tal. Aí, em determinado momento, ele virou e falou assim: o que você tem aí? Aí eu passei a pasta para ele, eu só passei, não mostrei nada. Ele abriu, começou a folhear, 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 pegou um poema e leu e comentou com outro escritor, que era o Newton Rossi também, que já faleceu, infelizmente, que também era outro top de linha aqui da cidade, todo mundo, endeusava o cara também. E virou para o Newton Rossi e falou assim, olha aqui, lê isso aqui. E o Newton Rossi estava do outro lado da mesa, ele pegou a pasta, leu, aí me questionou sobre o poema, eu falei do poema, aí ele, aí a roda todinha, tipo assim, a pasta passou por todo mundo e tal, voltou para mim, e eu fiquei na minha. E a gente voltando, porque eu tinha que deixar o Cassiano, e ele no carro, ele virou para mim e falou assim, olha, eu quero te dizer 2 coisas. Primeiro, que eu achei interessante os seus poemas, e segundo, que o Drummond ia gostar muito.
Aí ali, cara, eu falei, pronto, esquece, eu vou ser escritor mesmo, porque foi o que eu precisava. E outra coisa também, que ele perguntou se o nome que eu utilizava era o meu nome. Eu falei que sim, né? Que eu só tinha, porque como o meu nome é composto, eu tinha pego o segundo nome e com o meu sobrenome, e por isso Mauro Rocha. Aí ele falou, muito bem, isso é bom, bom também. Então, foi isso, sabe? Então, para mim, eu acho que o que me marcou foi essa questão de não ser aceito de início, e essa questão dessa, literalmente, validação de um escritor que já tinha falado para o Drummond não colocar certos poemas no livro dele, Drummond, porque não estava legal. Então você vê como é que era o nível da pessoa. Além de crítico de cinema, crítico literário, professor de literatura da UNB e amigo pessoal do Drummond, do Mário Quintana, do João Cabral de Melo Neto, e bababá, então assim, né? Então, mais que isso, não tinha como não ser escritor. Não é? Era um mundo, assim, tu explicando, era um mundo mais fechado, né, entre eles. Né? Uma cúpula, né? Não é como é hoje, né? Eu acredito que pela democratização da escrita, hoje está mais amplo, né? Porque naquela época é tipo a elite, né? Tu comentando aí que ele não quis publicar, né? É a elite. E você esteve com os melhores. Olha só, viu, minha gente? Viu como ele tem coisa para contar? E aí, Mauro? Tá, daí teve esse concurso. E quando que tu publicou o teu primeiro livro, que é vou ver a minha cola aqui, A Angústia dos Dragões. Esse livro aí, quando que tu publicou ele? Ó, vou fazer as perguntas para tu juntar tudo. Quando que tu publicou ele? Eu quero saber sobre o teu processo criativo, porque tu escreve mil coisas. O que tu vislumbrou na tua cabeça para juntar aquela quantidade, aqueles textos em específico, para colocar nesse primeiro livro? A capa, os mínimos detalhes. Conta pra gente como que foi essa experiência desse primeiro livro, porque o primeiro livro é igual o primeiro filho, a gente não esquece. Conta pra gente. Não, legal, bacana. Bom, em primeiro lugar, eu publiquei esse primeiro livro com 48 anos, tá? Para vocês terem ideia, eu tenho 53 hoje. Mas foi assim, o que acontecia? Eu não tinha realmente grana nem nada, e corria e tal, mas eu sempre escrevia, fiz um blog, sempre coloquei meus poemas aí para todos conhecerem e tudo mais, e sarau, isso e aquilo, mas precisava de um livro. Só que, como você falou, né, eu escrevo muita coisa e eu literalmente, eu estava cansado do que eu estava escrevendo. Falei, cara, eu estou escrevendo isso, tá, pai, aquela coisa, não tinha livro. Eu virei e falei assim, cara, quer saber? Eu vou escrever um livro totalmente diferente de tudo que eu faço. Cansei dessa poesia que eu mesmo estou fazendo. Eu mesmo sendo crítico, deu mesmo, né? Mas tudo bem. Aí, eu virei e falei assim, porém, vai ser um livro único, só vai ter ele. Eu não vou fazer um 2, um 3, um 4, um 10, um 300, eu não vou fazer uma série. Muitos me pedem, tá? Só para você ter ideia do Angústia. Pô, vai ter o segundo, vai ter o terceiro e tal. Não, vai ter. Mas eu precisava de algo diferenciado, algo que, poxa, eu estava incomodado comigo mesmo e com o que eu estava escrevendo. Então veio a Angústia dos Dragões. Só que veio a Angústia dos Dragões não com esse primeiro título, e sim com Torres de Marfim, é um poema que tem no livro, né? Mas o que aconteceu? Eu não estava conseguindo achar uma capa para esse título. Eu faço as minhas capas. E eu fiz 10 capas do Torres de Marfins e nenhuma. Eu falei assim, não está legal. O que eu faço agora? E eu fui uma vez levar minha sogra numa consulta. E eu estava lá esperando, né? Aí tinha um jornal lá, de cultura. Vou dar uma lida aqui nesse negócio. Aí comecei a ler. E li um texto, uma crônica, que o cara, né, relatando várias coisas e tal, bababá, ele vira e fala assim, e a angústia dos dragões, e bababá, e veio na minha cabeça, a angústia dos dragões, eu fiquei. Eu voltei para casa com aquilo. Só que ele falou, angústia dos dragões, não a angústia. Né? Ele jogou angústia
dos Dragões. Aí eu falei, pô, tá aí, por que não? A Angústia dos Dragões. Quando eu resolvo, a capa já veio. Eu já fechei a capa, fechei tudo. Falei, cara, fechou. É isso. E o livro estava no processo. Só que eu estava no processo dele, A Angústia dos Dragões, estava no processo desse, estava no processo desse e estava no processo desse. Eu estava Mil fazendo coisas. tudo ao mesmo tempo agora. Só que alguns já estavam meio que quase lá na frente e outros não. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma angústia desse jeito mesmo. Aí quando vi uma ideia para os que eu te mostrei, aí eu pegava, colocava lá e guardava, deixava quieto. Lá, daqui a pouco eu trabalho com você. E estava trabalhando com angústia, estava trabalhando com angústia. E exatamente nesse sentido, eu peguei tudo que eu achava que deveria ser dito e que eu talvez não falasse de novo. Aí eu comecei a escrever o Angústia dos Dragões nesse período, né, que foi um período conturbado na minha vida também. Eu estava com outros problemas pessoais, mas isso não influenciou no livro, isso não fez com que o livro nascesse também, entendeu? Muito pelo contrário, o livro já estava num processo. As coisas que aconteceram, né, coisas da vida, mas eu estava ali naquele processo. E foi isso. Às vezes as pessoas leem, quem me conhece, aconteceu isso por causa daquilo. Não, aconteceu porque eu tinha projetado aquilo. Então, nenhum poema foi assim, você estava sentindo assim. Não, não estava sentindo assim. Eu projetei isso aqui. Aconteceu, foi só coincidência de alguns fatores pessoais, mas, tirando isso, tranquilo o livro, adoro esse livro me abriu muitas portas. Esse livro, para mim, realmente, como você falou, né, como primeiro, foi uma coisa muito legal para mim, do jeito que ele veio, como ele veio e tudo que aconteceu com ele. Tanto que esse aqui é um dos poucos exemplares que eu tenho. Eu não tenho mais dele, assim, entendeu? Acho que eu tenho esse, mais um, não sei, nem sei se tem mais um. Então, assim, para você ver, foi algo realmente muito legal. E a capa, como eu já mostrei para vocês, vou mostrar aqui de novo, né? A capa bem trabalhada. Por quê? Porque quando eu lancei ele também, eu lancei pensando no Jabuti. E o Jabuti, uma das primeiras coisas que eles fazem é olhar a capa. E a capa tem que conversar com o conteúdo, tem que conversar com o que está ali dentro. Porque senão você já perde ponto. Então eu projetei ele nisso tudo. Pensando no Jabuti, pensando na capa, pensando no que estava escrito com relação à capa, pensando em tudo. Então, assim, foi algo bem denso, mas que eu realmente fiz essa questão, entendeu? E até o Ale está falando, eu já tenho um desses, farei uma leitura crítica dele também, por favor. E fizeram. A Mauri, um professor da UNB, de literatura, crítico literário, doutor não sei o que, o cara com currículo, você acha que o meu é grande, o dele é 3 vezes mais, ele virou para mim, no dia do lançamento, comprou o livro e falou para mim, eu vou fazer uma crítica literária, uma crítica técnica do seu livro. E eu quero fazer isso para você. E eu fiquei assim, eu falei, caramba. E ele foi, em uma semana, ele me mandou essa crítica, que eu fiquei assim, nossa, maravilhado. E a primeira coisa que ele virou para mim e falou foi o seguinte, eu, antes de ler o seu livro, pesquisei sobre dragões, para entender o porquê dessa indústria. Aí eu fiquei assim, falei, caraca. Então, assim, é um livro que, para mim, realmente é algo extraordinário, sabe? Não estou dizendo que ele é melhor que os outros, nem isso, mas foi um primeiro impacto que eu realmente não esperava com tanta coisa. Eu esperava que ele saísse legal e tal, mas do jeito que veio as respostas, para mim foi muito legal. Porque muita gente estava esperando um livro meu. Cadê o seu livro publicado? Entendeu? E eu trouxe a Angústia em primeira mão, para depois trazer os outros. Sensacional, sensacional. Eu vou querer que tu procure um poema aí, uma poesia aí dentro dele, desse aí, a que tu acredita que é a mais impactante. Enquanto isso, eu vou ler rapidinho aqui. Minha gente, boa noite.
Queridos, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa live VCL, nosso podcast com o autor nacional Mauro Rocha. Um abraço a todos os autores do nosso projeto Autor Nacional que estão entrando aí. Obrigada, sejam todos bem-vindos. E só dará certo se a gente se unir. A gente tem que se ajudar, né, minha gente? A gente tem que se ajudar, a gente tem que participar para dar certo. E vai dar certo. Quem quiser, nós vamos nos unir e vai dar certo. E vai dar muito certo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Cícero. Um abraço, Peterson. O Alessandro vai fazer a leitura crítica, porque eu vi aquele dia eu tô entregando o livro para ele e tal, não sei o que, eu só observando ali. Só. Estou esperando essa crítica também, nervoso, viu? Nervoso. Imagina, nossa, que nervoso que ele tá tão preocupado. Olha as rugas dele de preocupação. Tá cheio. Não, mas é sério, eu tô brincando nessa crítica, eu tô esperando, vai ver nervoso. Queria agradecer a Isabelle, né? Obrigado mesmo aí, né? Por quantas informações interessantes, parabéns a todos nós e a Cris também. Bom, posso ler então? Tem alguns poemas dele que eu gosto pra caramba, mas eu acho que esse aqui é um dos que eu acho interessante, que é o Cérbero, né? Que demônio é esse que te seduz, que te leva para a escuridão e tua alma no abismo se desfaz e não há mais ecos no teu coração? Que demônio é esse que te beija, que dança sob a luz do luar e fecha teus olhos numa imaginação louca e sussurra obscenidades dialéticas antes de amar? Que demônio é esse que te olha no espelho, que te mostra tuas dores, tuas cores, tuas vidas e nutre de desejos insanos e uma dose de medo que no final sorri de tuas lágrimas? Que demônio é esse que tua cara de anjo não admite, que te faz calafrios nas noites de verão e que transforma copos d'água em tempestade e que te deixa esparramado no chão? Que demônio é esse? Indaga o anjo. Que demônio é esse? Mas, que demônio é esse que me deixa tão assim? Sou eu mesmo. E todas as poesias elas têm o tema esse tema de dragão, de mais assim, fantasmagórico, como que é? Tem, na verdade, tem. Eu tive a ideia de realmente fazer uma coisa bem diferenciada, como eu falei, né, do que eu escrevo, mas principalmente nesse sentido como se diz assim, do próprio cotidiano, da própria vida, dessas questões de demônios, mas não demônio de inferno, disso, daquilo, mas do que você tem, né, nesse sentido. Tem um que eu gosto muito também, que talvez venha a traduzir um pouco essa questão, que é o Adagas. Você me permitiu, eu leio ele aqui rapidinho para você. É assim, ó. Em carne viva, vivas, trêmula a carne latente, os sentimentos à tona, o olhar trêmulo, a vida sangra a cada mordida. A cada minuto perde-se a vida no olhar infinito, no beijo finito, que as mãos se soltam, que o dia nasce, incrédulo. O poema me salva. O amor quebra os ossos do corpo sem alma. Se tu desces para o inferno, eu subo para o céu. Não sou anjo, tu não és demônio. Apenas o mundo que nos consome. No cotidiano esparramado está meu sangue. Quem dera ver teus olhos enquanto teu corpo está nu. Se tu vais para o céu, eu vou para o inferno. Tu não és anjo, eu não sou demônio. Apenas a vida que nos rompe no fragmento do desejo, escorre meu sangue. Incrédulo, o poema me salva. Esse no fundo.
Então, mais ou menos isso. Esse livro é mais ou menos nesse sentido. Tem vai e vem, tem coisas né, pessoais, óbvio, mas num sentido mais também universal, sabe? Da pessoa, de repente, ler e, seja onde ela estiver, talvez venha à tona alguma coisa que ela se identifique ou não, né? Não sei. Mas, enfim, é isso. Tá, e dentre todos os teus livros, Mauro, eu entendi mais ou menos a mensagem desse aí. Esse é o único, né, que tu disse que veio com essa mensagem, né, mais intensa, né, nesse sentido. E os outros, né, que eu dei uma olhada já, eles são mais de boa. Qual é a mensagem? Porque a gente quer falar alguma coisa. Qual é a tua mensagem? Qual é a mensagem do autor Mauro Rocha quando você vem e publica vários livros? A gente tem uma mensagem. Podem ser temas diferentes, mas tu tem uma mensagem. Qual é a tua mensagem ao leitor? Acho que a minha mensagem em relação ao que eu escrevo, até o que eu sinto também, é trazer, apesar de todo o caos, né, que acontece, esperança, sabe? Um olhar positivo da vida. Apesar de tudo, apesar de você ter, de repente, né, seus cartazes e tudo mais, e sei lá, suas loucuras, mas no final trazer algo, uma esperança, uma luz no fim do túnel, algo que realmente traga, que você pare e olhe, pá. Nem, por exemplo, esse Adaga, que você chega no final e fala, e o poema me salva, né? E, tipo assim, aquela esperança, pô, tá um caos, cara, mas tem alguma coisa ali que pode mudar tudo. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, quando eu escrevo ou quando eu quero trazer alguma mensagem, é nesse sentido mesmo de uma esperança, né? De algo que talvez a pessoa leia e veja algo que talvez eu nem tenha visto, mas eu escrevi, ou que talvez eu tenha visto e ela também viu, entendeu? É nesse sentido, de realmente vir uma reflexão, vir um pensamento bacana, vir algo para a pessoa parar e falar assim, tá, eu não concordo com ele, mas tá aí. É uma coisa que, de repente, ou então não é nada disso que ele está falando, mas trazer uma reflexão, trazer algo para que não seja simplesmente um texto aleatório, sabe? Que você leu, tá, nem... Não, eu gosto mesmo de, tipo, pensa um pouquinho. Então, não pense também, mas a ideia é exatamente essa, de uma reflexão e de um positivismo que talvez esteja escondido e que talvez você encontre num texto, num poema, numa palavra, em algo assim. Por que eu falo isso? Porque eu aprendi isso com Drummond, porque eu aprendi isso com Quintana, porque eu aprendi isso com a Cecília, lendo e vendo e traduzindo coisas para mim, que eu olhava e falava, caramba, sabe? O Drummond tem um poema chamado Nudez, que eu não vou aqui declamá-lo, mas eu lembro de um trecho que ele vira e fala assim, nem era amor aquilo tudo que se sentia. E eu, sabe, às vezes eu parava e falava, será que realmente era? Então, assim, às vezes acontecem coisas na nossa vida que é isso. A gente dá valor a tantas coisas e, de repente, nem era amor aquilo tudo que se sentia. Na verdade, era só um comodismo, era só uma situação que você estava ali preso. Então, olha só, o que ele traz para mim? Um pensamento, algo, uma reflexão da minha vida, do que estava acontecendo. E, às vezes, realmente, não era amor aquilo tudo que eu sentia, né, que eu estava sentindo, e eu segui em frente e descobri que realmente não era. Então, é nesse sentido, trazendo isso, trazendo do Drummond, de outros escritores que eu gosto, de outros autores que eu gosto, tanto nos romances, nas crônicas, nos contos e tudo mais, eu sempre tento ver esse lado e tento transmitir isso. Se eu consigo, eu já não sei, mas a minha ideia é exatamente trazer uma reflexão, parar, impactar, fazer o que a arte tem que fazer, que é provocar. Então, na verdade, eu gosto de provocar, entendeu? A capa do Angústia é uma provocação. É uma provocação do sacro, é uma provocação do profano, é uma provocação do que você quiser, mas é uma provocação, entendeu? Por que um anjo? Por que um demônio? Por que tudo isso?
né? Então, assim, eu mexo muito nesse sentido para mim e tento transmitir isso para os meus leitores, né? Até onde eu chego, não sei, mas a minha ideia é exatamente essa. Espero ter explicado. Muito, muito legal, sensacional. E me conta, Mauro, antes de tu mostrar os outros livros, tu é aquele autor ligado no modo turbo que qualquer coisa para ti é uma inspiração ou não? Tu tem um processo de escrita tipo assim, não, hoje eu vivi uma situação, mas quando eu chegar em casa, tomar um banho, eu vou escrever aqui. Ou tu é aquele maluquete assim que tá acontecendo um negócio, deu um tempo, tu já tá ali escrevendo. Como que é um É, autor? eu sigo a linha de dois escritores, né? Que é o Dório Drummond e outro escritor que é o Manuel de Barros. E o Manuel de Barros ele tem um livro chamado Matéria de Poesia. E para ele tudo é poesia, tudo se transforma em poesia. E o Drummond uma vez falou isso também. O que escrever, como escrever, por que escrever? Qualquer coisa você pode escrever. Quando ele vira e fala qualquer coisa, aí, antes desses livros, são poemas que não foram publicados, que eu tenho vários poemas. Eu, por exemplo, eu fazia um exercício de escrever, por exemplo, para todos os dias da semana. Então, eu tenho poemas para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para os meses do ano. Em alguns, nesse livro, tem alguns meses, tem todos. Para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, para a árvore, para não sei o quê, tudo. Então, realmente, para mim tem muito isso. E, de repente, o que você falou, ou o que você escreveu, ou algo, e me chamou aquela palavra, puta. Aí eu vou e já trago, já escrevo, ou se eu estou na rua, hoje em dia está mais fácil, porque você tem o celular, eu gravo, entendeu? Isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chego em casa, escuto, não, vamos aqui organizar e tal. Então, assim, tem todo esse processo de escrita nesse sentido. Eu escrevi um conto na rua, no celular. Tipo assim, eu ditava, né, falava, gravava, né, falando do conto. E ele vinha, não sei o quê, bababá, e chegava em casa e redigia. Então, assim, por quê? Porque estava ali. Então, se eu fosse chegar em casa e tomar um banho, não é que eu tomasse banho, as palavras iam junto com a água e já era. Entendeu? Então, assim, eu não consigo. Mas, claro, tem momentos que eu estou no banho também e falo, meu Deus, isso não é hora de vir. E ficava segurando até sair e escrever alguma coisa. Mas tem muito disso. Eu não tenho essa coisa de uma rotina de às 3, eu brinco até, às vezes eu pergunto em algumas entrevistas, às 3 da manhã, 5 da manhã, não. Qualquer hora é hora, qualquer momento é momento, qualquer coisa para mim, realmente é matéria de poesia, como diz o Manuel de Barros, sabe? Porque ele escrevia sobre formiga, ele escrevia sobre, sabe, criança, sobre, sei lá, sobre várias coisas que você fica assim, gente, de onde vem tudo isso? Sabe? Então, assim, nesse sentido, sim, eu sigo essa linha desses caras. Ai, que legal, interessante. Tu até já respondeu, deixa eu ler aqui a pergunta da Isabelle, né, que ela perguntou com relação ao processo criativo. Ele já nos respondeu aí como que é o processo criativo dele, que ele escreve a qualquer momento, maluquete também, é o maluquete das poesias. E o teu segundo livro, mostra aí o teu segundo livro e conta pra gente com relação a essa capa aí, o que que tem aí dentro, basicamente, e por que tu escolheu essa capa aí? Tá, beleza. Eu vou mostrar o segundo livro e respondendo também a segunda pergunta dela, né? Tem alguma rotina para criar suas obras? Não, rotina eu não tenho, como eu falei, mas eu tenho projetos para criar as minhas obras. Como foi o Angústia do Dragão, foi um projeto. E como vem esse aqui, ó, que é outro projeto, que são esses três aqui, né? Que eu vou mostrar o primeiro, que é o Curta Poema Curto, Um Sorriso, uma Estrela Invisível na Cor dos Teus Olhos, é um projeto que é de poemas curtos. Qual foi a ideia de fazer esse aqui? E já estava no processo, junto com esse aqui, que aí os três estavam juntos, eu estava fazendo 4 livros ao mesmo tempo agora. Eu estava, né, como diz a Rita Lee, né, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Eu estava sentado no sofá e tal, assistindo um programa da rede, não era no Cult, não, acho que era Cult, da Cult, do Cult, e assim, veio
era um momento que eles colocavam, um momento de poesia, pá. E é assim, a pessoa declamava um poema e pronto, era coisa rápida. Eu achei interessante pra caramba. E a pessoa veio com assim, curta a vida. A vida é curta. Aí eu fiquei assim, cara, que legal. Mas poderia ser curta, poema curto. Eu falando para mim mesmo, tipo, sozinho na sala, deve ser normal. Né? De vez em quando tem que falar com alguém inteligente, porque definitivamente a pessoa aqui já viu, né? Aí, brincadeira. Aí, quer dizer, aí eu fiquei assim, né? Cara, legal. Curta, poema curto. Vou escrever um livro curta, poema curto. Eu já tinha, então, um título. Só que aí eu lembrei de um filme, que é a Trilogia das Cores, do Kieslowski, né? Do Krzysztof Kieslowski, que é o polonês. E ele escreveu não, ele fez uma trilogia que era A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha, da bandeira da França. Até aí, nada demais, o cara fez a trilogia, ok, maravilhosa. Só que o que tem nesse filme? Primeiro que era assim, era uma trilogia que você não precisa ver os três para entender a história. São histórias, sabe, sabe, sem problema. Só que tem uma questão. Os personagens do primeiro, do segundo e do terceiro estão transitando nos três filmes. Não se envolvendo no filme como algo determinante, mas estão ali, em alguma cena, em algum momento que acontece. Então, o que liga os três filmes? Os personagens. E aqui, o que liga os três livros? Os poemas curtos. Porém, você pode ler esse, pode ler esse e pode ler esse sem problema nenhum. E se ler os três também, você vai entender que há uma conexão. Aí eu fiz essa capa, que era mais ou menos pensando no cinema, porque curta, pode ser de cinema, curta de curtir, né? Poema curto. Então, nesse sentido, eu fiz essa capa, isso sim. E, se você prestar atenção, aqui não tem escrito nada. Exatamente por quê? Porque também eu pensei como se fosse um quadro. Pode fazer disso um quadro, como eu fiz também no Angústia. O Angústia, se eu virar aqui, ele vira um quadro. Eu posso colocar numa camiseta, posso colocar numa caneca. Esse aqui tem uma caneca dele, que é exatamente os três coisas, vem um de um lado, no meio, outro do outro lado. Entendeu? Então, assim, dá para você trabalhar de várias formas. Porque eu gosto de trabalhar com visual também, com a ideia, com aquela coisa da imaginação. Pô, curta, tanto que, por exemplo, às vezes a pessoa pergunta, mas é de cinema? Não, é de curtas, mas não de cinema. Entendeu? E aí vai. Então tem muito disso. E qual é a diferença também? Outra diferença. Esses aqui, do Curta para o Curto, ele tem título. Poemas que têm título. Esse aqui é de homenagens a várias pessoas da cidade, escritores, jornalistas, cineastas, blá, 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 que estão aqui, músicos e tal. E esse aqui não tem títulos. Nenhum poema tem título. Por quê? Porque o título é exatamente invisível na cor de teus olhos. Pode ser o título da capa, para todos os poemas, porém você de repente acha, não, pô, esse poema aqui é muito legal, por que ele não colocou o título X? Ok, é com você. Entendeu? Então, assim, qual é a diferença deles? Exatamente essa. Mas qual é a ligação deles? Todos os poemas são curtos. E essa foi a ideia do curta poema curto e a ideia que eu tenho quando eu faço os meus livros. Eu normalmente jogo um projeto dentro para trazer o que eu quero. Eu faço isso. Tem um futuramente de cinema, tem um outro porque eu escutei uma música e coloquei o título de um trecho da música, que é A Tarde às Três, que é uma música do Belchior, né, que ele fala, se você vai me matar, me mate logo, que é à tarde às 3 eu tenho um encontro com vocês e tal. Então, à tarde às 3 eu fiz um outro livro, só não publiquei ainda. Então, assim, nesse sentido, sim, eu trabalho dessa forma. E faltou tu falar do terceiro, da capa e o terceiro. Porque sim, a capa do segundo, que é um sorriso na estrela. Esse aqui foi o seguinte, eu estava sem título.
Aí eu estava com a minha filha menor, ali fora, ali esperando a mãe dela, que se separou e tal, a mãe dela veio buscá-la, e ela olhou para o céu e estava aquela lua minguante, né? Aquela meia luazinha. E ela olhou para mim e falou assim, pai, parece um sorriso. Eu olhei assim e falei, cara, um sorriso é uma estrela. Pronto, achei meu título. Por que um sorriso é uma estrela? Porque, como eu tenho pessoas aqui que eu escrevo, né, falando delas, vou até pegar aqui, por exemplo, o Reco do Bandolim, talvez muita gente conheça, que é do Clube do Choro. Então, só, Henrique Lima Santos Filho, o Reco do Bandolim, encantou o mundo com o choro de Brasília, estrelas sem fim. Por que uma estrela? Quem é a estrela? O Reco do Bandolim. E por que um sorriso? Porque, com certeza, acho eu que quando ele lê, ou quando ele leu, ele, poxa, sorriu, fala, caramba, o cara está falando de mim. Então, por isso, um sorriso, uma estrela. Quem é a estrela? É você que está sendo homenageado. E eu fiz, tanto que eu fiz aqui, ó. Todos que estão aqui, ó, estão no livro. Ai, E do outro lado também. Do outro lado tem os outros, né? Porque claro, não coube todo mundo numa página só. Então, todos que estão aqui estão dentro do livro, sabe? Então, todos eles são estrelas. Eu lembro que o pessoal da gráfica virou para mim e falou assim, não, vamos colocar o seu nome aqui, grandão. Eu falei, não, pode tirar o meu nome daí. O meu nome não tem que estar aí, o meu nome já está aqui. Eu estou homenageando as pessoas. Não me interessa o meu nome. Me interessa o nome das pessoas que estão sendo homenageadas. E aí o pessoal entendeu qual era. É uma capa, assim, de certa forma inédita. Né? Não existe uma capa dessa em nenhuma... homenageando dessa forma. Né? E foi isso. E esse aqui, como eu falei, né, invisível na cor de teus olhos, porque o preto e o branco, né, exatamente também por essa questão dessa dos seres humanos, essas questões, né, de negro, branco, não sei o que, tal, cara, todo mundo, cara, é invisível na cor de teus olhos. Tudo pode ser invisível na cor de teus olhos e tudo pode ser visível na cor de teus olhos. Então, assim, o que você quer estar invisível na cor de teus olhos? Que é um poema que eu trago aqui, que foi, na verdade, o finalzinho dele, deixa eu até ver aqui, acho que é 70, alguma coisa, que é o 75, eu acho que é o que nosso de verão. Eu vou ler para vocês, que sai o último livro, né, o título do último livro. Eu só procurar aqui, isso, não é. Ai, não é. Daqui a pouco eu acho ele e vou ler para vocês. Então é isso, sabe? Não era que nosso não. Mas enfim, é isso por enquanto. Pergunte mais, enquanto eu acho aqui. E, Mauro, assim, ó, Achei. como tu escreve... Tá, Peraí, rápido, deixa eu só ler aqui que eu já achei. Esse é qual que tu vai ler? Eu vou ler o Trópico de Capricórnio, que nasceu o título desse livro. Tá. Tá? Trópico de Capricórnio, que é do Curta Poema Curto. Quero toda a fantasia e esse teu jeito de ir embora. Quero as coisas visíveis e o invisível na cor de teus olhos. É isso. Sensacional. E me diz assim, já que tu escreve muito, como é que tu consegue selecionar só alguns? Tu não fica assim, tipo, tu seleciona, e depois quando tu deita pra dormir, tu não fica pensando, ai, mas eu podia botar aquele outro, podia tirar esse, podia botar aquele. Como é que tu administra isso? Olha, na verdade é complicado às vezes, sabe? Mas eu tento já fazer o quê? Quando eu estou no processo da escrita, como eu tenho o título, eu já pego e já produzo aquilo tudo para aquele livro. Então, por exemplo, quando eu comecei esse aqui, tudo que eu fazia de poema curto vinha para ele, até uma certa quantidade de páginas, né? 50, 60 no máximo. Então, fica mais fácil para mim não ter que escolher, porque já está ali, já está pronto. Quando é para coletâneas ou para concursos literários, aí é complicado. Porque eu fico, será que eu mandei o certo? Eu devia ter mandado você, não o outro. Aí sim, mas nesse sentido não, porque quando eu já faço direto, eu já vou projetando para aquilo ali. É isso que eu quero, esse poema é para cá,
Como eu estava com os três, mas o poema, o Angústia, era uma coisa de poemas maiores e tal, não tinha esse problema, então eu consegui meio que fazer com que a coisa acontecesse mais facilmente. Por quê? Porque esse aqui já estava quase pronto, esse aqui estava num processo, eu já tinha 60 pessoas, coloquei mais 40, e esse aqui estava naquela, assim, escrevi uma coisa, ficava com preguiça de colocar literalmente mesmo, às vezes, o título, eu falei, depois eu coloco o título. Aí então eu pensei, falei, opa, não era para colocar título mesmo, não. E já estava conduzindo isso, entendeu? Seria isso. Qual conselho você daria para os autores que estão iniciando essa jornada literária? Olha, Isabelle, nem sei, Isabelle. Isabelle, o conselho que eu dou, né, cara, escreva. Faça o que você gosta, sabe? Tenha realmente desejo, paixão pelo aquilo que você está fazendo, independente de ser escritor, de qualquer coisa que você queira, mas assim, tenha certeza que é isso que você quer. E se é para ser escritor, escreva, leia, produza, não sinta medo de, tá feio, tá isso, tá aquilo, não. Porque uma vez que você joga para o mundo, entendeu? Se você quer realmente isso, então esquece críticas, esquece tudo, porque vai vir de tudo. Teve uma pessoa que, por exemplo, leu, comprou meu livro, leu meu livro, virou para mim e falou assim: eu gostei de um poema, os outros, não. Então, quer dizer, o que eu vou fazer? Oh, meu Deus, ela gostou só de um. Não. Cara, que legal, você gostou de um. Maravilha, ganhei o prêmio Nobel, sabe? Por quê? Porque isso, o que eu quis dizer, o que eu cheguei, eu alcancei o que eu queria com o meu livro. Como teve uma outra pessoa que falou assim, cara, adorei uma frase sua no seu livro. Adorei. Cara, que lindo. Sabe? Porque é isso. O que a gente quer como escritor? Ter o objetivo de chegar a alguém, de alguém ler, de alguém gostar, de alguém se emocionar, de alguém dizer que porcaria, mas ter essa provocação. Porque a arte é isso, é provocar. Então, se o Angústia dos Dragões provocou nela um poema, maravilha, fiquei muito feliz. Como teve a outra que comprou o livro por causa da capa. E isso quem me falou foi porque tinha uma banca numa feira de livro da editora, e o cara falou para mim, cara, tô pancada de livro aqui. Ela olhou, foi, voltou e falou, cara, moço, eu quero aquele livro por causa da capa. Então, assim, ela não tinha lido, não tinha nada, ela gostou da capa. Então, então, é isso. Então, acho que assim, o principal é isso que eu quero? Então, faça com amor, mas faça mesmo com amor, porque é a melhor coisa que você faz. Não se julgue, não ache que está feio, que está isso, que está aquilo. Claro, a gente vai corrigindo, a gente vai, né, tendo isso, aquilo, mas não fique preso à crítica do outro, dizer, não sei o que e tal. Cara, não é por aí, porque se tem um que gostou, que não gostou, tem 5, 6 que às vezes pode gostar. Eu tenho um poema, não sei se é um poema curto, mas enfim, que ele virou hino poético, pequenininho, chamado Café Expresso. E eu mostrei para um amigo meu. Falei mesmo, mandei para ele. Falei, cara, o que você acha desse? Que eu tinha acabado de fazer. O que você acha desse poema aqui? Ele virou para mim, eu juro para você. Ele jurou para mim assim, uma porcaria. Você escreve muito, você escreve coisas melhores, esse está uma porcaria. Obrigado, irmão. Obrigado de coração. Fiz um hino poético. Sabe qual é o hino que não durou 2 dias? Esse. Você está entendendo? Então é isso, sabe? Não dá para você ficar, ai meu Deus, não, cara, escreve, tá afim, mano, manda bala, escreve, depois você sintetiza, sei lá, trabalha aquele poema, trabalha, tem alguns que nem trabalham, tem uns que já vêm direto, fala, é você mesmo. Tem um ou outro que eu trabalho, mas normalmente a maioria, tipo, vem direto, fala, tchau, não vou ficar mexendo, não vou ficar lendo. Mas tem escritores que fazem isso, pegam, maduram, ficam uma semana, um mês e tal, aí sai. Cara, acho lindo. Eu não consigo fazer muito isso, não, vou ser bem sincero. Mas é o meu jeito, é o meu estilo, cada um vai ter o seu estilo. Mas a minha dica é essa. Se é isso que você quer, leia, escreva todos os dias, se prepare e faça com amor. É só isso.
Sensacional. Então, tu lida bem com as críticas mesmo. Mas Ah, agora, eu né, que tu tem lido maturidade. muito bem com as críticas, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema com elas, porque elas me ensinam muito, sabe? Elas me trazem uma coisa legal, porque assim, é claro que, óbvio, né? Dependendo, obviamente, não sendo ofensiva, mas sendo uma crítica legal, quando esse meu amigo falar, ah, uma porcaria, sim, tá, ok, para você. Porque, como eu falei, Cris, pensa bem, quantos milhões de pessoas tem no mundo? Você vai agradar a todas? Acredito que não. Até você que eu falo eu, você, qualquer pessoa, você vai assistir um filme, né, pela primeira vez, você vai ter uma reação sobre esse filme, você vai ler um livro, você vai escutar uma música. Se não é uma coisa que você está acostumada, que você não tem, você vai ter hora que vai falar assim, nossa, que porcaria, meu, caraca, o cara fez isso, entendeu? Então, assim, isso é da natureza, a gente vai ter, claro, você tem né, entendimento da coisa, melhor ainda. Mas, óbvio que você vai dizer, pô, não gostei. Ah, não gostei desse azul, não gostei disso aqui, ó. Você vê, o pessoal da editora não gostou dessa capa. Eles queriam isso aqui, ó, esse projeto aqui, ó. Aqui, eles queriam colocar isso aqui, né, isso no meio, colocar bem aqui, ó. Eu falei, não, amigo, vai ser do jeito que eu quero. Não interessa se você não gostou. Entendeu? Aí o cara ficou assim, eu falei, não, e era o designer de lá. Eu falei, não, amigo, você não está entendendo. Eu tenho uma lógica para isso aí não está à toa. Eu não estou fazendo de modismo, eu estou fazendo porque eu tenho um trabalho em cima disso aqui. E vai ser desse jeito. Ah, mas não fica legal. Eu não sei se eram as questões religiosas, qual era a questão dele, mas eu falei, olha, não estou interessado. Eu estou interessado nisso. O meu projeto é esse, e o meu trabalho vai ser sair dessa forma. Mas o cara não gostou. Só que aí é outro contexto. Aí eu estava exigindo porque eu estava fazendo, pagando e tudo mais. Então, isso é do meu jeito. Se você não gostou, não posso fazer nada. Eu quero desse jeito. Entendeu? Por quê? Porque eu sabia que vinha críticas, vinha isso, vinha elogios, vinha não sei o quê. Vinha, nossa, que capa é essa? Nossa. Entendeu? Porque você que tem o livro, se você for ver os detalhes, sim, é um anjo de um lado, uma mulher, né? E o demônio do outro, se beijando. Quer dizer, não é nada assim, cara, é uma coisa bem que mexe. E eu sabia disso, mas é a angústia dos dragões. Leia o livro e você vai entender muita coisa, inclusive da capa. Sabe? Não é uma coisa impensada, nossa, porque eu sou radical, vou fazer. Não, não é isso. Sabe? É você trabalhar o seu produto, entendeu? No sentido de, se você vai escrever, se você vai fazer, cara, tenha certeza do que você quer, mas tenha originalidade e personalidade para trazer aquilo à tona e vir críticas à torta e à direita, porque isso aí vai ter. Eu brinco muito. Você, quando nasce, já é criticado. Ou vão dizer que você tem cara de joelho, ou vão dizer que você é careca, ou vão dizer que você é feio, ou vão dizer que você é muito mais. Então, amigo, se você, desde que você nasce, você já vem com isso, quem sou eu para jogar um texto no mundo e esperar só elogios? Não sou ninguém. Com certeza. É isso aí. Minha gente, sejam todos bem-vindos a essa live incrível com o nosso autor nacional, poeta Mauro Rocha, um poeta de peso, um autor de peso, o dono de Brasília, está aqui conosco hoje. Ah, Muito interessante. Os nossos espectadores concordando contigo. E realmente, né, não tem como a gente agradar. Né? Não tem como, né? E outra coisa é a questão da. Quando a gente pensa nos mínimos detalhes, tem muitas essas editoras, né? Tu pensa na capa, nos mínimos detalhes, ele quer mudar, não porque essa capa não vai vender. Mas é complicado. Pra gente que é autor, é complicado. Por quê? Porque tu fez o livro e a capa tá casando com o livro. Eu penso muito nisso, sabe, Mauro? Eu fico encasquetada, porque a grande maioria dos concursos, a capa é tipo uma capa azul com um ponto branco. E eu já quero fazer uma capa mirabolante que mexa contigo, que te provoque, que te instigue. E nos concursos não tá acontecendo, sabe? Então, e eu fico meio angustiada, porque eu digo assim, cara, eu tô errada, eu tô no caminho errado, mas eu quero conversar com o meu leitor desde a capa, que ele olhar para a
capa, ele vai dizer, né? Então, as tuas capas são provocativas por causa disso. Tu já tá te comunicando com a capa. E aí eles vêm e querem mudar. E aí Mauro Rocha, que não é bobo nem nada, disse que não ia mudar e não mudou. Me diga, Mauro, qual foi o momento mais gratificante e emocionante até agora da tua carreira como autor? Que eu supero todos, para qual tiver. Olha, sinceridade, foi um tio meu, né, que infelizmente faleceu com 90 anos, e que ele teve nas mãos o Angústia, gostou e me elogiou, me dando parabéns pelo trabalho que eu fiz e que eu estou fazendo. Acho que isso foi para mim, foi o mais, até hoje, assim, mais gratificante, não desmerecendo os outros, mas esse para mim foi algo impressionante, porque é um cara que nasceu na roça, tá? Assim, aprendeu a ler, mas muito, né? Não era um leitor assim, até porque não tinha tempo para isso. Teve 11, não, 13 filhos, então, assim, dois morreram e tal, e criou os outros na roça e tal, mas teve condições de ter um pouco de leitura. E chegou às mãos dele na época, né, 2018, a filha dele, minha prima, comprou, mora lá em São Paulo, comprou, eu mandei para ela, e ela, por acaso, né, não sei se estava com ela, não sei qual foi, como é que foi o lance, mas ele acabou tendo ele nas mãos, ela explicou, né, pô, seu sobrinho e tal, papapá, papapá, e ele leu e virou para ela e falou assim, avise para ele, eu estou muito orgulhoso dele, e é isso. E foi isso. Sensacional. Que maravilhoso. Vai continuar emocionada, porque agora, minha gente, já estamos nos encaminhando para o final da nossa live. A gente poderia ficar até o mês que vem, com o Mauro Rocha falando, contando as peripécias dele. Então, nós vamos, minha gente, para ele se acalmar ali. Vou te fazer 4 perguntas, são perguntas bem, eu digo que são bem intensas. Essa aí é a finalidade das nossas perguntas. E eu quero começar com essa, Mauro. Um sonho hoje do Mauro Rocha, do autor Mauro Rocha. Ser Nobel. Ganhar o Nobel. Sério. Nobel de literatura. Por que não? Já gostei. Cara, já gostei. Pega agora nem sei o que ganha lá no de literatura. Ganha um negocinho, né? Daí já bota na tela do teu celular para atrair. Pra atrair, minha gente. Isso que é sonhar. Agora ensinar a sonhar. Agora, digo mal, não é um sonho assim, é um sonhinho ali, é um sonhão. Eu inventei todas essas palavras agora, tá? Diminutivo, aumentativo não existe, mas eu inventei agora. Uma lembrança da tua infância, Mauro, que quando tu lembra, tu diz assim, cara, eu daria tudo para voltar a esse dia, ou a essa situação, ou a esse tempo. Brincar, porque eu sou de interior, né? Assim, eu nasci em Teresina, capital, mas eu fui criado no interior. Então, brincar com os meus primos e com os bichos que a gente alucinava, os bichos, coitados. Eles ficavam desesperados quando chegavam. Era uma versão masculina da Felícia, mas não com carinho, entendeu? Alucinando os bichos, correndo atrás, montando em cima de porco, enfim, fazendo loucuras. Eu acho que é ser criança mesmo nesse sentido, sabe? Ser criança. A gente brincava, né? A gente brincava, minha gente. Hoje em dia, essas crianças não brincam, tadinhas, ficam presos nas casas, nem nas ruas eles vão. Nem na rua. Não. Principalmente, eu acho que conforme a violência foi aumentando, a tecnologia caminhou junto e aí enjaulou, né? É isso que eu digo. Eu tenho um filho de 12 anos, ele está enjaulado. Ele se contenta de ficar o dia inteiro jogando ou olhando para a televisão. E a gente não gostava, a gente nem olhava a televisão. Eu olhava desenho de manhã e deu. E o resto do dia eu tinha que ficar loucamente brincando, subindo em árvore. E isso. E hoje em dia meu filho não vai saber subir numa árvore.
Primeiro que eu não vou deixar subir, que eu vou achar que vai cair, né? E aí, né? Desse jeito aí. Mauro, qual foi a última coisa que tu fez cara, tu teve um orgulho do caramba de ti? Tu disse assim, cara, que orgulho que eu fiz isso! Ou que eu falei, ou que eu vivi. Ah, deixa eu ver aqui. Acho que foi realizar um sonho de alguém dentro de um projeto. Acho que a pessoa ela nunca tinha pisado no Clube do Choro para cantar nem nada, e eu coloquei essa pessoa lá. E ela veio me agradecer e falar que nunca alguém tinha feito isso por ela. Acho que é isso. Essa questão, essa entrega de ver o outro e de realizar, às vezes, inconscientemente, o sonho das pessoas nos projetos que eu faço. Acho que isso me traz orgulho, porque você me conhece, quem me conhece sabe, eu não tenho muitas essas megalomanias ou muito pretensões de ser isso e aquilo. Não, eu faço de coração, eu faço porque eu gosto mesmo, mas me traz muita alegria e muito orgulho quando eu vejo um projeto sendo realizado e as pessoas estarem lá e meus olhos brilham porque a coisa, sabe, aquilo tudo está acontecendo e eu fiz parte desse processo, e principalmente quando alguém vem para mim e fala isso, que a oportunidade que eu dei para ela não levou ela só naquele momento, mas também seguiu então uma trajetória. Algumas entrevistas que eu já fiz de pessoas que nunca tiveram oportunidade de serem entrevistadas e que vieram para mim falar isso e que deslanchou em outras coisas, abriram outras portas. Acho que isso que me dá orgulho hoje. Se é certo ou se é errado, não sei, mas que eu faço de coração, eu faço. Ai, que lindo, que lindo. Um conselho do homem Mauro Rocha, da pessoa Mauro Rocha para os espectadores. Cara, acho que o conselho que eu dou, né, tem o ditado, né, se fosse conselho fosse bom, a gente não dava, a gente cobrava, mas brincadeiras à parte, né, o conselho que eu dou é o seguinte: siga a sua vida da melhor forma possível, seja honesto com você mesmo e acredite no seu sonho, acredite mesmo, não deixa A ou B ou C atrapalhar isso, porque se você realmente persistir, talvez ele não venha hoje, talvez ele venha amanhã. Só para dar um exemplo, né? Quando eu era jovem ainda, não em Barbacena, né? Mas eu era jovem, eu, eu assistia Marília Gabriela em várias entrevistas, assistia como é que é, o Roberto Dávila também em várias entrevistas, que é um dos caras que eu mais gosto e tento ser mais fiel nas minhas entrevistas a ele, porque foi que eu aprendi muito. Eu sempre sonhava em um dia entrevistar alguém, um dia estar numa televisão, numa rádio, em alguma coisa. E hoje, claro, com a internet, com isso, com aquilo, eu tenho meu programa e consigo ser um entrevistador. Né? Não sou tão bom quanto a Cris, né, que é excelente, mas eu consigo realmente eu consegui realizar esse sonho de criança. Você vê, de criança que eu falo assim, meus 14, 15, 16 anos, que era o tempo que a Marília Gabriela ainda não tinha sucesso, ela estava na Band, o Roberto Dávila em outro canal, e eles traziam, claro, né, celebridades, tal, pessoas, e às vezes o Roberto trazia pessoas comuns. E aquilo, eu assistia mesmo o programa do cara inteiro, e aprendia muito, não só didaticamente, mas não só com o entrevistado dele, mas com o jeito dele entrevistar. E eu sempre sonhava com isso. Pô, um dia eu vou entrevistar, ou vou ser entrevistado pelo Roberto, né? Infelizmente não vai acontecer, até por as questões não só geográficas, né? Rio e tal, e pela idade, acho que ele já até nem faz mais isso. Mas o que eu quero dizer é essa questão do sonho, né? De realmente ser você, acreditar em você, acreditar no seu sonho e ser principalmente honesto com você mesmo. Não estou dizendo que você não tem que ser desonesto com as pessoas, não é isso. Mas você ser honesto com você mesmo, você facilita até essa questão de ser honesto com o outro. Porque você está fazendo o que você acha certo, o que você acha correto. E se você tiver dúvidas, pergunte. Não custa nada. Então é isso. Sensacional. Esse é o Mauro Rocha. Mauro, querido, quero que tu conte pra gente.
onde nós encontramos os seus livros? Conte pra gente. Olha, agora, assim, atualmente comigo mesmo na minha live, assim, no Instagram, você pode entrar em contato comigo. No meu e-mail também, poetamororocha@gmail.com, se você quiser, entendeu? E também no meu celular, né? 61 98105 8906. A gente, né, faz aí um bom negócio para todo mundo e é aí que eu realmente me encontro para ser vendido. No Amazon tem dois livros lá, mas assim, eu particularmente, com tanta coisa, né, eu acabo não atualizando tanto, então não sei até se estão lá ou como é que tá. Mas tem dois que não estão publicados, só tá lá. Mas esses aqui que estão publicados, pode ser comigo. E a gente não falou do aperitivo, né? Mas o aperitivo também é um livro que eu fiz junto com a Custódia Volney, de mini contos, né? E a ideia, rapidinho, só para vocês terem, só para vocês saberem, por exemplo, eu aqui tenho Ônibus, que é da Custódia, e tenho Miséria, que é meu. Então era assim, eu mandava uma palavra para ela e ela mandava outra. Então, se ela me mandou Miséria, eu mandei Ônibus. E eram 10 linhas, só que aí ela ficou assim, eu falei, tá bom, 15 linhas. Então, em 15 linhas, a gente fazia um mini conto e a gente fez esse livro. Aí ela perguntou qual o título, eu falei, Aperitivo. Eu fiz a capa também, do Aperitivo, tá? E o aperitivo, só para início de conversa, né, eu coloquei no livro, né? A função do aperitivo é abrir o apetite. Então, é nessa ideia de você ler e, de repente, abrir o apetite para querer mais e mais e mais, nesse sentido. Esse é o aperitivo do Cláudia Volney. Nem lembrava, você não falou dele antes. Tanto livro, minha gente. Desse aí, Mauro, qual foi? Lê pra gente o poema da palavra que ela te mandou e que tu falou assim, caraca, que palavra é essa? Pra quem mandou essa palavra? O miniconto? O miniconto, deixa eu ler um rapidinho aqui, que é o abajur. O abajur, só para vocês terem ideia. Abajur. Ela me mandou abajur. E eu tinha 10 dias, porque a gente tinha um esquema. Eram 10 dias para escrever, e no 10º dia mandava. Eu mandava o meu para ela mandava o dela para mim, até para a gente guardar de backup, se caso acontecesse alguma coisa, a gente tinha. E o pai do abajur, gente, foi o seguinte, foi tão complicado que foi no último dia, aos 45 do segundo, fazendo coisa pra caramba, eu lembrei de manhã que eu tinha que mandar. Eu não tinha nada ainda na cabeça. De tarde que eu tinha que mandar. Nossa, deu 6, 7 horas da noite. Eu falei, gente do céu, eu tenho que mandar esse negócio pra essa mulher hoje. Aí eu resolvi e escrevi o abajur, que eu não sabia o que fazer desse abajur, mas eu resolvi aqui. Vamos lá. Abajur. Dagoberto Leite está escrevendo um romance, mas passa por um dilema na página 85, onde colocar o abajur. Sabe aquele branco momentâneo? Será coisa de escritor? Tudo bem. Tudo estava bem até que o personagem ganhou um abajur. Mas não era um abajur qualquer, era um daqueles que girava e tinha os desenhos egípcios que fazia a parede girar. O que foi, Dagoberto? Estou sem ideia para continuar o romance e agora me apareceu um abajur. Abajur? Mas por quê? Então você não se livra dele. Não sei. Na verdade, eu lembro de um abajur que tinha na casa de um vizinho muito rico. E meu sonho era ter um. Mas agora, querido, coloca ele à venda, desapega. Dagoberto resolveu continuar. O gato passou a brincar com uma borboleta que entrou na sala e pousou no abajur. Da cozinha, seu dono só ouviu o estrondo e, ao correr para a sala, viu os cacos e um misterioso selo com desenhos da dinastia Ming. Pronto! Acabou o problema. Acabou o problema e veio o selo, né? Da dinastia Ming. Muito, muito legal. Essa dinâmica que vocês fizeram nesse trabalho aí, incrível, né?
Sensacional. Cara, é maravilhoso, é sensacional. Por isso que eu quero fazer com você, entendeu? Eu te mando uma palavra, você faz um mini conto, eu faço outro e vai ser maravilhoso, porque você é uma romancista que tem várias coisas legais e a gente vai fazer um nesse sentido. Fechado? 40 Fechado. Ela já sorriu, ó. Vai sorrir? Se sorrir, já era. Sorriu, ah, 40 beleza. Tá vendo? Tá sorrindo, já era, valeu. Ó, testemunhas, todos aqui da live estão testemunhas que nós vamos fazer um livro nesse sentido. Eu mando a palavra para ela, mando para Tipo mim, assim, para fazer um mini conto. não, não, essas coisas assim mais, né, intensas eu deixo pra ti. Então é isso, meu amigo. Eu vou deixar tudo com as suas considerações finais. Então, lembrando, vai aqui nesse cantinho aqui, minha gente, tem o meu nome, você aperta naquela setinha, terá o nome do Mauro, já segue o Mauro, acompanha o trabalho dele, né? Gostou de algum dos livros? Chama ele em box. Quer bater um papo? Ele vai bater com você. Ele é um homem muito ocupado, ele quase nem olha o Instagram. Eu vou dizer logo, eu vou te queimar logo aqui. Tô brincando. Mas quando ele se desocupa, nem que seja 2 da manhã, ele vai responder. Não deixe de experimentar a sensibilidade desse autor incrível. Tem na Amazon e tem com ele os livros dele. Ele voltará para uma nova live, porque a gente tem muita coisa para conversar. Depois a gente vai voltar, ele vai voltar como amigo do VCL, vamos falar outras maluquices. Tá, ó, o marido colocou aí, ó. Arroba nos bastidores. Tá, minha gente? Segue o Mauro lá. Quando ele não tá muito ocupado, que ele tá sempre ocupado. Tá ali, ó, também o slogan dele. Ele nos provoca com frases, com poemas, com poesias, coisas bem, né? Eu leio, eu digo, eu já, e eu sempre compartilho. Tá, Mauro? Então eu deixo as considerações finais, depois eu vou me despedir de ti, te agradecer. Fique à vontade, a casa é sua, VCL é seu. Gente, eu só tenho que agradecer a Cris, a todos que participaram, entendeu? Espero que vocês tenham gostado também das minhas maluquices aí que eu falei, mas assim, faço as coisas realmente de coração, né? Isso é fato. É por isso que eu falo, vai fazer algo, faça de coração, porque é a melhor coisa que tem. Da mesma forma que eu vi a questão da vida é curta, curta a vida, e que me provocou e eu fiz o curta para uma curta, eu acho que é isso mesmo, a vida é curta, a gente, né, tá aqui, a gente sabe que de repente, né, não vai estar também, mas enquanto você estiver aqui, enquanto você puder acordar, enquanto você puder ter um dia, faça dele o melhor dia, sabe? Aquela história, qual é o melhor dia? É hoje. Hoje é o melhor dia. Não estou dizendo para a gente não sonhar com, ou ter projeções de daqui a um mês, daqui a um ano, daqui. Não, não é isso. Mas viva. Mas viva com alegria, viva mesmo. Então, acho que é isso. Eu acho que o que eu tenho a dizer é isso e agradecer muito, não só a vocês, mas a tudo que acontece na minha vida. Que é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo. Eu agradeço. Por quê? Porque eu acordei, porque eu tenho mais um dia para, de repente, poder ter esse momento. Olha que momento maravilhoso, sabe, que a Cris me chama. E como ela falou, eu faço realmente muitas coisas. Hoje foi um dia extremamente corrido. Cheguei aqui em casa e, sabe, pensei, caramba, ali a Cris, olha, a internet está sendo isso aqui. Eu falei, meu Deus, mas vai dar tudo certo. Então, assim, é pensar positivo, é viver a vida da melhor forma possível. Não é fácil, não. Ah, vai ser tudo legal todo dia, não. Mas a gente tem que saber viver, sabe? A gente tem que tirar proveito das coisas. Por isso que quando eu falo das críticas, eu tiro proveito sim, porque como eu falei, nem todo mundo vai gostar, não adianta. A gente não gosta de tudo, gente. Tem gente que gosta de leite, tem gente que não gosta de café. Tudo bem que é estranho pessoas que não tomam café. Não, tudo bem. Então, assim, são coisas que, sabe, a gente tem que pensar. Então é isso, só tenho a agradecer mesmo a você, Cris, ao trabalho que você faz, que é extraordinário, e essa ideia também extraordinária. E, poxa, é só isso, sabe? Então, só para finalizar, eu quero ler para vocês o primeiro poema que eu fiz para esse livro, que chama-se Estação 1. Que eu fiz, na verdade,
na faculdade, sabe, em 99, só para vocês terem ideia, que chama Citação 1. Primavera. Sei que não sou seu verão, mas posso ser seu outono no inverno. Depois eu conto a história desse poema para vocês. Mas é isso, sabe? Você saber que às vezes você não está ali encaixado, mas que no outro passo você se encaixa muito bem. É saber, primeiro, quem é você. Se descubra, porque aí fica fácil até o mundo te descobrir. É isso. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, Cris. Oh, meu amigo, muito, muito, muito obrigada. Adorei, amei. Por mim, nós podíamos ler todas as poesias, tudo, até amanhã, né? Mas aí nós vamos ficar aqui, só eu e tu, né? O povo ia dormir, ia viver. Mas considerar outras vezes aqui vai ser uma alegria te receber aqui. E aquilo que eu falei no início da nossa pod live, é uma honra, uma alegria recebê-lo aqui, né? Hoje eu parei e lembrei da Cris de 4 anos, né? Atrás, que estava conversando contigo, amedrontada, e tu sempre esse cara para cima, dando força, apoiando, e eu nunca vou me esquecer de todo o apoio, de todo o carinho, de todos os conselhos, de tudo. Com certeza, tu e a Mônica fizeram toda a diferença na minha vida, nessa trajetória do mundo literário. Vocês que estavam inseridos dentro, né? Quando a gente tem apoio dos familiares, dos amigos, é legal, é muito importante, mas a gente ter apoio de quem está dentro é muito impactante, porque mesmo hoje sendo mais amplo, ainda é fechado. Os autores ainda são, né, enclausurados. E vocês me receberam de braços abertos, isso aí é incrível, eu jamais vou me esquecer. Passaram 20 anos e eu vou lembrar de tudo, de todos os áudios, de tudo, tudo, tudo que nós vivemos e ainda viveremos, né? Eu só tenho que te agradecer pela disponibilidade, por fazer parte, né, desse projeto, fazer parte das nossas vidas. Muito, muito obrigada. Parabéns, sucesso, meu amigo. Tu vale ouro, muito mais que ouro. E vamos seguir os teus conselhos. E nós só temos que te agradecer por tudo. Continue escrevendo, continue impactando as nossas vidas com a tua escrita e a tua sensibilidade. Minha gente, muito, muito, muito obrigada a todos que estão aqui, quem permaneceu, quem entrou, saiu, foi, voltou. Muito, muito obrigada. Um beijo gigantão. Nem sei essa palavra, até agora, gigante para todos. Fiquem bem. Saúde, saúde, saúde. E na próxima semana teremos uma convidada especial e mais um autor nacional trazendo a sua obra aqui. Quem será, quem será, quem será? Semana que vem eu falarei. Tá, minha gente? Beijo. Valeu, meu amigo. Um beijão a todos. Fiquem bem. Tchauzinho. Boa semana. Bom restinho de semana. Tchau. Tchau, tchau para vocês. Obrigado, gente.